Meu nome é Rafael, eu fui chamado aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com o off-road, né? Então, eu tive o privilégio de nascer numa família onde o off-road já era uma prática familiar. A gente, desde o meu avô, na época dos anos 40, ele já viajava de São Paulo para o Nordeste, do Nordeste para São Paulo. Ele era um caixeiro viajante, ele trabalhava transportando mercadorias, né, do Nordeste para São Paulo, de São Paulo para o Nordeste. Então, naquela época, isso já era off-road, né? Então, só existia asfalto daqui até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até qualquer lugar no Nordeste era tudo estrada de terra. E de lá, meu pai, a vida inteira teve Jeep, tem Jeep até hoje, e a gente carrega essa tradição na família, então eu tive esse privilégio de nascer numa família onde o off-road já é uma prática. E durante todo esse tempo, a coisa mais interessante que eu vi durante o off-road, que me fez ficar realmente apaixonado por isso, é a capacidade que o off-road tem de unir as famílias, né? Então, hoje em dia, dificilmente um jovem ele tem a sua diversão junto com seu pai. Então, um jovem de 15, 16, 18 anos, dificilmente ele vai ter o lazer dele junto com o pai, junto com a família, né? Geralmente ele tem outros interesses e ele não curte mais junto o lazer junto com seu pai, com a sua mãe. E o off-road ele tem essa capacidade de unir, né, os mais jovens com os mais velhos, as crianças, toda criança adora carro 4x4, adora Jeep, adora off-road, e os jovens também. Então, o que eu vi durante todo esse tempo foi o off-road unindo as famílias. Marido com mulher, com filhos, né? Não tem um pai que é dono de um off-road que o filho não queira estar junto, não queira estar no final de semana andando junto, praticando o off-road junto. Então, essa capacidade que a prática do off-road tem de unir as famílias é uma das coisas que sempre me deixou muito impressionado, né? Então, nós já tivemos vários amigos que relataram isso, né? Que é a capacidade que tem o off-road de unir as pessoas, unir os amigos e unir as famílias também. Uma outra característica interessante da prática do off-road, que me fez ficar apaixonado por isso, é a capacidade que essa prática tem de rejuvenescer as pessoas, né? Então, porque a gente tem muita correria no trabalho, muitas pessoas só têm a possibilidade de fazer a prática do off-road com uma certa idade, e às vezes a pessoa que tem já uma certa idade acredita que esportes de aventura não são mais para ele. Então, eu já passei de uma certa idade, eu já não posso fazer mais esporte de aventura. E o off-road prova que isso não é uma verdade. Você tem praticantes de off-road de qualquer idade. Outra coisa interessante também é que às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso, como é o meu caso, acredita que não pode fazer um esporte radical. E com o off-road você tem essa capacidade. Você pode participar de um esporte de aventura radical, mesmo estando um pouco acima do peso, né? E com todo o conforto ainda por cima. Então, isso é uma coisa muito bacana. Muitas pessoas que estão num certo ponto da vida, numa idade que às vezes acredita que não vai ter mais fortes emoções e aventuras na vida, vai se surpreender muito quando tiver a oportunidade de sentar na direção de um 4x4 e ter a emoção de atravessar um rio, de atravessar um atoleiro, né? Esse tipo de vitória, esse tipo de felicidade, ainda mais perto da família, perto de bons amigos, faz com que a vida tenha um significado diferente. Então, o off-road tem essa capacidade, né, de rejuvenescer as pessoas e fazer com que elas experimentem lugares, experiências e alegrias que talvez ela não tivesse oportunidade de outra forma.